Seja muito bem-vindo, você que está aí do outro lado assistindo esta sequência de vídeos sobre inteligência emocional. Hoje é o segundo vídeo da qual nós estamos tratando sobre inteligência emocional. Então fique aí conosco, clique no like, dá um joinha, compartilhe este vídeo e vamos junto aí aprender uns com os outros. Eu estou lendo um e-book do Gustavo Carvalho, que ele é coach, e nós vamos aprender e muito com tudo isso, tá bom? Muito obrigado, fique e assiste esse vídeo até o final. Este é o segundo vídeo. Se você não assistiu o primeiro, eu peço que você vai lá no YouTube e acesse o primeiro vídeo para você dar sequência nesse estudo sobre inteligência emocional. Bem-vindos a todos. Nós aprendemos aí sobre muitas coisas. Por exemplo, a primeira coisa que nós aprendemos foi a comunicação. No primeiro vídeo nós falamos muito sobre a comunicação, como que nós nos comunicamos, e agora nós vamos aprender mais dois princípios. Nós vamos aprender sobre mais outros princípios, amém? Outro importantíssimo princípio fundamental para quem deseja desenvolver habilidades e competências emocionais, além da comunicação, é o autoconhecimento. Então você se conhecer, você olhar para dentro de você e você saber quem você é. Isso é muito importante, pois é a partir do momento em que você se conhece, você se percebe e entende as suas emoções. Olha que interessante. A partir do momento que você se conhece, você se entende, a partir desse momento você vai entendendo as suas emoções. É muito importante você aprender isso. E você se torna capaz de gerenciar suas reações e ações que os sentimentos emocionais provocam, podendo escolher usar este sentimento ao seu favor, seja ele um sentimento bom ou um sentimento ruim. Olha que interessante. Então, a partir do momento, olha, entenda bem, grave isso. A partir do momento que você conhece, tem o autoconhecimento, você vai entender as suas emoções. E tanto você vai saber gerenciar as suas emoções, tanto para as emoções boas como as emoções ruins. Você vai saber gerenciar isso daí, que é algo muito importante nós termos, e é algo muito importante na inteligência emocional. Essa capacidade de gerenciar os sentimentos nos leva para o terceiro princípio fundamental para o desenvolvimento e prática da inteligência emocional. Qual que é ela? O autocontrole. Olha que interessante, porque a partir do momento que nós tivermos autocontrole, nós vamos nos controlar e controlar em nossa volta. Porque não sei se você já conheceu pessoas que qualquer coisa, qualquer copo d'água é uma tempestade, qualquer coisa é motivo para briga, é motivo para gritar, é motivo para xingar. Então isso é pessoas que não têm autocontrole. Nada adiantaria reconhecer seus sentimentos de forma clara e ainda assim deixar que os mesmos tomassem as rédeas e o controle de suas ações. Então não adianta, um exemplo, olha, entenda bem isso, entenda isso. Não adianta eu ter o autocontrole, só que no momento das minhas emoções, ou seja elas boas, ou seja elas ruins, eu deixar que essas emoções tomem a rédea dos meus controles. Independentemente do sentimento, se ele for bom ou se ele for ruim, não pode tomar as rédeas. Você tem que ter as rédeas nas mãos. Tem uma frase do Augusto Cury que eu gosto sempre de ouvir, falando, olha, administra a sua vida, os teus sentimentos, as tuas emoções, os teus pensamentos. Administrar pensamento é coisa difícil, não é fácil, é difícil. Nós temos que ter o nosso ICP, ou seja, a ideia central permanente. Nós temos que ter na nossa mente o nosso ICP formado, com uma opinião formada, e para aquilo que é o bem, tanto para nós como para as outras pessoas que estão em nossa volta. Outro princípio fundamental de ação da inteligência emocional está no chamado de propósito. Propósito. Qual que é o teu propósito? Aonde você quer chegar? O que você quer fazer da tua vida? Então tudo isso, detalhe, eu estou só
na introdução do que nós vamos aprender nos outras sequências de vídeo. Eu estou dizendo, nós estamos só na introdução. Então, por exemplo, qual que é o seu chamado, qual que é o seu propósito? Isso significa que a direção que eu dou para as minhas ações baseada nos sentimentos internos que me movem deve ser focada para algo com algum sentido, buscando alguma realização ou meta. Olha que coisa interessante. Por exemplo, o meu propósito, ele tem que ter um objetivo, ele tem que ter um foco. Então, tudo que eu fazer em minha volta deve funilar, ou seja, direcionar para o meu propósito. O que você quer ser? O que você quer da tua vida? Como você quer viver daqui 5, 10 anos? Como? O que você imagina para a tua vida? Então, o teu propósito, as tuas ações tem que começar desde agora, começando dentro de você. Dentro de você, essas ações, esse sentimento já tem que começar a gerar dentro de você. E você vai mirar um objetivo, um alvo, e você vai lutar por aquilo. Tem uma frase que eu sempre comento e coloco até nos status do meu WhatsApp. Se você não lutar pela vida que quer, deve aceitar a vida que vier. Ou seja, se você não lutar pelo propósito que você quer, você deve aceitar o propósito que vier. Ou seja, aquilo que vier você tem que aceitar, porque você não lutou por aquilo que você quer. Uma vida sem propósito é sempre uma vida vazia, uma vida irrelevante. Tanto faz água descer para baixo como correr para cima. E Deus nos chamou para influenciar e não para ser influenciado. Você mesmo que está aí do outro lado. Deus nos chamou para influenciar e não para ser influenciado. Entenda uma coisa. Olha que coisa interessante. Outro ponto fundamental que é da inteligência emocional, como nós não vivemos isoladamente e precisamos sim nos relacionar, surge outro princípio importantíssimo no desenvolvimento da inteligência emocional, que é a empatia. Ela é uma espécie de capacidade de sentir o que sentiria outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Então, a empatia você tem que olhar para outra pessoa e o que você faria se você estivesse vivendo na mesma situação que ela. Às vezes, tem um livro que eu acabei de ler, faz uns 15 dias atrás, eu acabei de ler este livro e achei bastante interessante que o autor dele, o Paulo Vieira, o livro é O Poder da Ação, fala que nós somos especialistas em contar historinhas. Isso é muito interessante. Nós contamos historinhas, muitas vezes para nós mesmos. Nós tentamos enganar nós mesmos, nós tentamos bloquear a nossa vida com pensamentos, com algo que nós mesmos causamos. Por exemplo, nós contamos historinha do tipo assim: a minha vida não deu certo por causa de, a minha vida não deu certo por causa de fulano, bertano, de ciclano, e esquecemos de olhar para dentro de nós, que quem tem a rédea, ou pelo menos teria que ter as rédeas nas mãos, somos nós. Nós somos direcionados para onde nós lutamos. Então, se você não quer a vida que está levando, mude o que você está plantando, mude o que você está vivendo, mude dentro de você. É bastante interessante nós entendermos isso. O porquê eu estou vivendo o que estou vivendo. Então, eu até comentei no primeiro vídeo sobre as crianças. Vamos dizer que a mente é como um HD de computador. Quando a criança nasce, o seu HD, ou seja, a sua mente está zerada, não tem nada dentro dela. Ela começa a gravar na sua mente aquilo que ela vê, ouve e sente a partir do momento que nasce. Então, e você pode olhar que as crianças sempre perguntam: pai, por que isso? Mãe, por que aquilo? Fulano, por que isso? Por que aquilo? Por que aconteceu isso? Porque está sempre perguntando. Eu e você, nós paramos de aprender quando paramos de perguntar. Quando nós paramos de perguntar, nós paramos de aprender. É bastante interessante nós entendermos isso. Então, você quer ter sucesso na tua vida? Então, assista esse vídeo, comece a ter empatia, comece a ter autocontrole, comece a ter comunicação, comece a dominar as rédeas da tua vida. Por exemplo, a empatia ela consiste em tentar compreender sentimento e emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que sente o outro indivíduo. Então, se nós tivermos empatia, nós vamos começar a entender o que os outros indivíduos ou as outras pessoas estão sentindo. Mas por que fulano está desse jeito?
Por que está passando por isso? Então muitas vezes nós temos as pedras nas mãos para julgar, para condenar, e não procuramos entender o que a outra pessoa está passando. Precisamos não só reconhecer e gerenciar nossas emoções, mas também saber e conhecer o que está acontecendo ao nosso redor, com as emoções e sentimentos das pessoas que nos cercam, que nos influenciam em maior ou menor dimensão. Então aquilo que eu acabei de comentar agora, nós nascemos para influenciar e não para ser influenciado. Eu quero que você entenda isso daí. Eu quero que você entenda. Por exemplo, até no meu WhatsApp, numa frase que eu coloquei no WhatsApp, está escrito: um sorriso você muda tudo em sua volta. Porque depende do que a pessoa, você chegar num lugar, depende do que uma daquelas pessoas fazer, muda todo o semblante ou muda todo o pensamento psicologicamente de todas as pessoas que estão ali. Ou você nunca está num lugar, um exemplo que eu vou citar, ou você nunca, ou só aconteceu comigo isso, você chegar num lugar, de repente está tudo bem, de repente alguém se altera, alguém fica brabo, alguém xinga, você já pode, eu observo muito isso daí, de repente quando acontece isso, você já olha no semblante de todos, já é um semblante abatido, um semblante cabisbaixo, um semblante de, poxa, o que está acontecendo? Então é o que nós temos que ter, mudar em nossa volta, mudar dentro de nós para depois nós mudar em nossa volta. Então nós somos nascidos para vencer. Então é como a palavra do Senhor, ela nos diz lá no livro de Coríntios, a palavra diz, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, de você estar ouvindo, você ouve, mas você não quer compreender o que você está ouvindo, ou você fazendo um julgamento precipitado, você acaba se debatendo, acaba se entrando em depressão, em angústia e desespero. E não é isso que Deus quer para você. Então, a partir de agora, vai lá no YouTube, assiste o primeiro vídeo, dá um joinha lá, clica lá, segue lá, se inscreva lá no canal do YouTube, para você estar nos ajudando a compartilhar, que eu vou fazer deste canal meu do YouTube momentos de pessoas para ensinar o pouco que eu sei, passar para as pessoas aquilo que nós sabemos e para nós influenciar as pessoas a viver uma vida muito melhor, uma vida de paz, de harmonia, que é o que Deus quer para as nossas vidas, amém? Amanhã nós estaremos com outro vídeo e amanhã nós vamos começar o primeiro vídeo, o segundo foi a introdução e depois nós vamos começar com o que é realmente a inteligência emocional. Para que ter inteligência emocional? Por que buscar inteligência emocional? Aguarde, o vídeo vai sair amanhã. Que Deus abençoe.